A conversa começou quando vimos o relato de um palestrante sobre Chico Xavier, famoso médium brasileiro, que teve uma experiência marcante durante um passeio na praia do Rio de Janeiro. Enquanto caminhava, ele avistou os espíritos do mar. Segundo o relator, enquanto Chico andava, vislumbrava espíritos que se locomoviam sobre as águas e emanavam energias para as pessoas que estavam na areia. O fato ocorreu durante uma noite, por volta das 22 horas, em que Chico estava hospedado no Rio de Janeiro e resolveu caminhar no calçadão da praia com uma amiga. Se você quiser assistir o relato do médium, o link do vídeo está na nossa descrição. A palavra dimensão ela é usada sempre quando se trata de passar de um estágio para outro. Eu vou passar para a quarta dimensão, para a quinta dimensão. Eu vejo a dimensão como um fator de medição de uma coisa que realmente tem a dimensão. É um poste, entendeu? Tem tanto comprimento, qual é a largura, uma coisa mais relativa, né? Relativa a coisas assim, tem relação com o campo tridimensional. O que se mede ali é uma dimensão daquilo, o tamanho. Agora, quando o discurso vem de passagem, né, a transformação de uma dimensão para outra, de uma vibração, faixa vibratória para outra, eu acho mais adequado, porque o seu nível de consciência, ele tem condições de passar de uma frequência vibratória para outra, e você atingir, assim, aquilo que a ordem ensina, né? Campos mais elevados de consciência. Então, você vai adquirindo uma visão mais extrasensorial desses campos vibratórios. Eu já tive essa experiência uma vez no Rio de Janeiro, quando eu olhei para o mar, muitos anos, quando eu estava começando meu trabalho, e eu vi um mar em cima daquele. Era só eu não sei se era uma disfunção óptica, porque toda vez que a ciência entra no meio, ela entra para desmistificar aquilo que possivelmente seria uma visão que não tem a explicação material. Então é difícil. Você vai para um oculista e ele fala, não, pode acontecer de o nervo óptico se deslocar ocasionalmente, alguma coisa assim qualquer, que tira da análise uma extrasensorial, né? Então torna aquilo um material. É uma posição mais cartesiana, quer dizer, tudo tem peso, tudo tem medida, não tem nada que fuja ao determinismo da matéria. Está tudo determinado pela matéria. Então, fica difícil. Mas quando você vê esses relatos, que nem esse outro que você me contou, que o Chico Xavier viu, esses espíritos do mar, quando você alça uma outra possibilidade de ver além da fronteira da vista humana, pode ser que aconteça mesmo de você ver outras coisas. Tem pessoas que veem espíritos da floresta, no oxigênio, formatos angélicos. Como é que isso é possível? Eu só acho que isso seja possível através de uma possibilidade física de você alçar voos vibracionais, atingir campos mais elevados da consciência que provocam uma reação física na captação dessas energias. Porque as energias estão todas em volta de você. O próprio estudo da quantificação dessas energias em minúsculas partículas. Na realidade, essas partículas são, a ciência chama de partículas quantas, elas transformam a energia em ondas vibracionais. Partícula e onda acaba interagindo entre si. Como você é constituído de partículas minúsculas, eu acredito que em determinado momento elas possam interagir entre elas.
E quando elas interagem entre elas, elas também podem ter uma função de onda, ou seja, passar pelo mesmo orifício, como se fosse, como elas se dividissem. Então, se existe uma função física microscópica abaixo da linha da cintura, como a gente costuma dizer, que a composição da matéria oferece, hoje está provado que oferece, pode acontecer também realmente de você ter um estado de consciência onde possa existir uma percepção extrasensorial. E as pessoas podem vir outro campo vibracional. Tem muitas falas sobre isso, né? Eu acho que você pode conseguir ver um pouco, eu vejo isso na música. Você está fazendo um arranjo, você tem o domínio dos acordes, e você quer criar um contracanto, então na sua mente você forma uma linha paralela à melodia, que não tropece com a melodia, às vezes pode até se chocar, mas você vê na frente, onde um violino, uma trompa, alguma coisa possa entrar naquele arranjo para se constituir numa forma de expressão sonora através das ondas sonoras. Se isso acontece com a música, isso pode acontecer de uma outra forma com outras coisas. Um microscópio eletrônico, ele pode ver os campos de energia da matéria microscópica, a ação das forças magnéticas, e onde possa existir também a força gravitacional, de puxar essas visões por uma realidade. Por isso que a física quântica estuda as condições, é uma física de probabilidade. Você nunca sabe onde o elétron está. Mas será que ele é consciente? Ele também pensa, não, agora eu vou para lá, ou é uma maquinação da própria força do universo que criou essas forças e essas partículas elementares? Não é, acabam virando uma automação mecanicista, ou seja, uma decisão que nem é deles, ou da consciência deles. Aí você entra para uma coisa mais profunda. E quando você examina o comportamento humano, ele nem sempre você vai para onde você quer. Às vezes você vai caminhando para um determinado lugar, de repente, sem saber, você toma um outro rumo. Para quê? Aí acontece uma batida lá para onde você ia passar. Se você tivesse passado por ali, tu estaria ferrado essa hora. O que determina essa alteração corpuscular? Porque você está sob a ação de forças que você não conhece. São probabilidades, não é? E como a gente é um emaranhado de frequências vibratórias, eu acho que essa coisa de visão superior, de visão astral, elas podem ser determinadas até por uma própria energia de transmudação da matéria. Você pode transmudar essa matéria, ou seja, você pode ter uma percepção e até de uma interferência na constituição desse plasma energético. Você pode, sendo o observador de si próprio, né, você pode interiorizar essa força e nessa própria autoobservação alterar essas frequências vibratórias na qual você está inserido nelas. Consegue entender? É a automação de uma força interior. Você pode, com a prática da meditação, automatizar essa força interior e criar campos vibracionais na qual você pode alterar as frequências vibratórias desse corpo. Não é nem por uma ação de anjo da guarda, de coisas que possam ser vindas de um espaço sideral, mas possam vir de si próprio, como uma força interior que você quantifica. Daí a expressão quântica, ou seja, você transforma, dá exercício a essas partículas que fazem parte do seu organismo.
por uma identificação de campo. Ou seja, como existe a possibilidade de você ter dentro de você forças imateriais, forças que tenham vindo das próprias forças estelares, por exemplo, há pouco tempo os cientistas descobriram numa pedra vinda do cosmos moléculas de água, ampliando milhões de vezes, conseguiram ver aquelas milhões de vezes copinhos d'água. Isso significa que essa matéria azul dos corpúsculos, como se fossem água, a água existe. Se a água existe numa pedra cósmica, vindo do cosmos, ela pode existir no universo. Existem bilhões de galáxias. E onde existe água, as forças elementares começam a se desenvolver. Elas começam a se ligar entre elas por uma própria ação da natureza, da constituição intramolecular da matéria. Então, a matéria é transformadora. Sendo a matéria transformadora, quando você transporta isso para o teu corpo físico, que é feito de células, moléculas, e daí importante, a química explica esse movimento da cadeia, que é a cadeia de comando, que vem através do DNA, que gera essas forças atuantes, que podem constituir o cérebro, pode constituir todo o corpo material, todos os reflexos que você tem, e a visão da onda, a reação dessa força da dualidade atômica ou quântica, né? As forças que agem, você pode, através da ação mental, alterar suas frequências vibratórias. Por isso é que vem essa história de pensamento positivo, pensamento eliminar forças negativas ou pensamentos negativos, porque eles podem interferir. Eles não interferem de uma forma... É uma simbiose, é uma transformação de uma coisa, de abstenção de uma energia e transformando isso uma coisa em outra coisa. Por isso é que a fixação de objetivos, eles podem determinar uma ação bastante consciente dessas forças que atuam no seu próprio organismo. Você pode modificar essas frequências vibratórias, alterando a emissão mental em direção a um determinado objetivo que você acha que é possível ser realizado. E é assim que as pessoas devem, eu acho. Pelo menos eu penso assim. Que você pode alterar frequências vibratórias, você pode evitar alguma coisa por uma intuição natural. E além da intuição natural, para as pessoas que acreditam na ação do espírito, no hipocampo do espírito, onde se passam as grandes frequências vibratórias, que são de origem espiritual, que vêm da natureza de campos vibracionais, que têm origem no átomo espiritual. A ordem chama de átomo do conhecimento luz, onde a base energética se forma, porque ela vai constituir os corpos intramoleculares, que essas forças vibracionais que estão em você como intramolecular estão também nas formações, nas bases espirituais. Aí vem aquilo que a Cabala explica, o que está embaixo é igual ao que está em cima, porque desenhado um triângulo de haste para cima que um triângulo de haste para baixo. Isso é representado principalmente em todas as religiões dualísticas, né? Da ação de duas forças, uma espiritual e uma outra material. Você vê isso nos símbolos maçônicos, você vê isso nos símbolos hebraicos, nos símbolos cristãos. São símbolos. Como a natureza se manifesta, a espiritual se manifesta, ela não mostra nada para você, ela mostra símbolos. E esses símbolos, é um tipo de linguagem. Eu sempre trago a música como base. Se você não colocar uma nota na pauta, você não sabe se aquilo vai dar uma ressonância que corresponda a uma nota Mi na primeira linha. Então, a música tem uma linguagem de expressão universal. Os símbolos também têm uma linguagem de expressão universal. Só que eles contam uma outra história.
É uma história vibracional. Alguma coisa que você possa perceber. Quando você começa a encarar isso como uma força positiva, toda essa alocução que eu propus aqui para uma possibilidade de questionamento, até questionamento, e também de meditação, é tudo para fazer com que, de uma forma mais profunda, você possa conseguir uma interação corpo, alma, espírito. É uma interação. Buscar nessas energias que estão nas frequências superiores estímulo para que você também haja de uma forma que você possa permitir que o seu campo de ação, que pode protoplasmatificar essas energias, trazendo elas para você, porque estão todas no campo magnético do átomo. Prótons, elétrons, quarks, nêutrons, e todas essas propriedades da matéria como um todo, mas que confunde às vezes o materialista. Aí ele fala, não, tudo está determinado pela lei da física de Newton. Ação, mede, você usa a geometria cartesiana, você une os pontos, acabou um mistério cada vez que você une os pontos. Mas às vezes tem coisas que são de alta previsibilidade. E essa previsibilidade vem através muito pela função de onda. Onda, partícula, colapso dessa onda, que pode colapsar num campo de probabilidades. Então, aquilo que você consegue como improvável, pode ser perfeitamente provável de acontecer. Quando você desenvolve esses campos mais energizados, porque tudo é energia. A ordem fala Deus, energia, fonte, sabedoria, céus energéticos de cor e luz, de força e vida, de campos e ondas, de eletrificação e magnetização, de ondas pensantes, de cores em conhecimento, de luz aplicada, de energia qualificada. É palavra. Isso tudo isso aqui é mantra. Mas as palavras produzem energia, produzem força. A própria Bíblia ensina que Deus pronunciou uma frase, não sabemos se é uma frase vibracional, uma frase material, mas está escrito lá no Velho Testamento. Faça-se a luz. Porque havia trevas, havia escuridão, havia uma outra coisa manifestada. Alguma coisa se manifestou nem manifestada. Tudo isso que eu estou dizendo para você, tentar fazer com que, de uma forma um pouco mais profunda, um pouco mais científica, as pessoas possam gerar uma energia própria. Gerar uma energia de campo que vai fazer com que os seus estados superiores de matéria estão intimamente ligados com seus estados superiores de consciência. A junção desses átomos que não são observáveis, da mesma forma que as partículas, subpartículas não são observáveis, a não ser através de potentes microscópicos eletrônicos, agem e podem, até de qualquer forma, determinar a formação da percepção da sua consciência. Porque o que o olho faz é mostrar as coisas, mas quem reconhece é um conhecimento que está atrás. Você vê uma maçã, por exemplo, você sabe que ela é vermelha, e que dentro ela é branca, e tem um conteúdo, mas você não, atrás daquela maçã existe a árvore, existe um oxigênio, existe a força telúrica que produziu aquela árvore. Você não vê isso, mas é o que ela traz. Ela não traz só a maçã vermelha, da capa vermelha. Entende? Você tem subpartículas, ou um submundo
que retrata aquela visão física que, na realidade, você não leva em consideração, mas que o cérebro reconhece por conta de vivências anteriores. Então, ele amadurece essa consciência que não é de neutralidade, não é uma coisa que não tenha sentido, e que não atue de forma nenhuma. Ela atua no campo, ela veio do campo, ela veio das matas, ela veio das árvores, ela veio de uma... E você começa a arrastar para a sua consciência a multiplicidade do comportamento celular. Existem alguns filósofos que dizem que o homem é o que pensa. Ele pode não ser o que pensa, mas o ser dele é um ser anterior à forma física, que pode visualizar coisas que venham de uma outra vibração espiritual. E ele pode trazer essa bagagem à força anterior à forma. Para Platão, os filósofos gregos acreditavam que a alma trazia a substância da essência da vida. Eles pensavam lá atrás já, não é? É um discurso, pode ser tido como um discurso antimaterialista e até interpretado como um discurso materialista. O que você vai entender disso tudo é que o fato da observação interfere na alteração dessas frequências vibratórias através daquilo que a mente capta, e ela indo no seu interior, na constituição intramolecular, na formação dos corpos físicos definidos, como a ordem explica, alterar as frequências vibratórias e fazer com que você realmente possa modificar a realidade. Porque existe no pensamento quântico a probabilidade disso acontecer, mas não há um determinismo cartesiano que isso vá acontecer. Aí está a beleza das coisas, da imaginação criativa. Né? Yes. Que era.